boa tarde a todos. Eu estava no meu gabinete tentando acompanhar, mas eu estava recebendo algumas pessoas, então não conseguia vir para cá e não conseguia prestar atenção em tudo, mas eu escutei vocês falando agora há pouco sobre o potencial construtivo. E eu tenho algumas dúvidas sobre isso. Eu queria saber se já foi realizado alguma obra utilizando esse potencial construtivo do centro, do Alegra Centro. Alguém que reformou ou preservou algum imóvel e teve esse potencial construtivo e conseguiu negociá-lo ao mercado. Teve alguma operação desse tipo já? A arquiteta Marina vai me ajudar aqui, me socorrer. Na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a gente elabora a certidão, né, que faz parte do processo da transferência e da venda do potencial construtivo. A gente não acompanha o processo até o final, porque isso acontece na Secretaria de Infraestrutura e Edificação. Então, assim, é uma informação que a gente até tem antiga, né, de que ainda não tinha havido nenhuma transferência. É uma lei de 10 anos atrás, talvez? Eu queria fazer essa provocação, por quê? Eu tenho um caso bem familiar, bem conhecido, de uma pessoa que fez uma restauração num imóvel grande na cidade, foi aprovado no Condepasa, obteve todas as isenções durante a construção de ISS, já tem as isenções de IPTU, ou seja, foi totalmente enquadrado nas regras do Alegra Centro para obter o potencial construtivo e negociá-lo. Não consegue fazer. Existem impasses e regras na Secretaria de Desenvolvimento Urbano que têm que ser seguidas, depois tem outras na CIED, depois tem outras no Condepasa, e quando você vence todas elas, você volta porque tem alguma coisa em algum outro setor da Prefeitura, ou seja, ninguém sabe como fazer isso aí ainda funcionar e andar. A gente precisaria, talvez, sentar algumas secretarias envolvidas, principalmente o Condepasa também, porque às vezes chega ao ponto de um processo que já obteve uma passagem, ter que voltar para lá, para o Condepasa ou por algum outro motivo, para verificar uma série de coisas que, às vezes, são formalidades que o bom senso diz que se eu já passei por ali, já obtive tudo isso, é que eu já cumpri essa regra, não preciso voltar de novo. E, às vezes, pega também, aí vai no cartório de registro imóvel, os imóveis são muito antigos, alguns têm diferenças de, às vezes, centímetros numa escritura, e houve um desmembramento ou uma junção de lotes, e tudo emperra, e tudo isso faz com que o empresário fique desmotivado e cada vez mais procure fazer esse tipo de investimento. Então, é uma coisa que eu queria provocar para que a gente sente, converse e veja de que forma a gente pode ordenar isso novamente para que funcione. Vou responder tua pergunta em 3 olhares. Primeiro, os grandes empreendedores da cidade sabem muito bem como comprar e como utilizar esse potencial construtivo. Até bem pouco tempo, você tinha terrenos de 5.000, 4.000 metros quadrados, hoje já não tem mais. Então, isso já minimiza a potencial venda desse excedente de potencial construtivo. A segunda observação em relação à tua resposta, você está absolutamente correto quando você diz que esse trânsito vai e volta, tem que ter uma outra dinâmica, né? Isso também está colocado no nosso texto de lei que nós estamos elaborando, e também temos provocado muito o pessoal da CIED, que há uma lei específica que é do Código de Edificações, que está sob responsabilidade da CIED, e nós temos assento no grupo que reestuda isso, levamos várias propostas para simplificar. Tem até uma discussão lá que um dos itens lá está simplificando demais, a gente acha que não precisa ser tanto, né? Mas, enfim, estamos rediscutindo para que volte um pouquinho, senão ficar também, não pode ser
uma coisa sem regra. O regulamento tem que ser claro, objetivo e minimizar a burocracia. Mas tem que ter o regulamento, senão vira uma esculhambação. Isso também não nos interessa. E o terceiro aspecto é o seguinte: você pega qualquer texto de lei aí dos municípios do nosso país, poucos serão tão permissivos, entenda permissivos não como uma coisa ruim, e nem uma coisa que denigre, mas permissivos no sentido de permitir que se edifique. Eu lembro quando foi feito esse empreendimento do hotel ali na entrada do Valongo, que o pessoal tinha uma dúvida sobre drenagem, foram pedir à faculdade ajuda, porque há um expertise lá, e eu participei de uma reunião. Eles falaram: nós nunca trabalhamos num município que permita construir tanto por projeção de metro quadrado de terreno. Esse aqui é o que nós mais... Veja, uma empresa grande, uma empresa que está acostumada a construir não só no país como fora, e nunca viu. Então, essa queixa é uma queixa relativa, né? Porque, na verdade, esses empreendedores têm, sim, uma facilidade muito grande de agregar valor aos empreendimentos por conta do texto de lei que está aí colocado. Aí é que vem a nossa grande dificuldade. Uma das coisas que nós desejamos na lei, que agora está parada em função da questão do aeroporto, era diminuir essa capacidade de aproveitar os terrenos para que, então, se pudesse vender onde essa capacidade não existe, que é o centro. E aí se compraria um lote, pedaços dessa permissão. Aí você ajuda a viabilizar o centro, né? Então, é um desenho complicado. O que aconteceu na situação do aeroporto? Onde nós permitiríamos o adensamento, que era para produzir um tipo de habitação que hoje na cidade não tem, que é o HMP, que há dinheiro de sobra ainda na situação de hoje, na Caixa Econômica Federal, mas o cara financia, o proponente financia um valor, e quando ele põe esse dinheiro na conta, ele não acha produto na cidade para comprar, então ele vai para outro município. E no outro município, ele vai morar, mas ele vai continuar trabalhando aqui. Então, no dia seguinte, ele está no trânsito do nosso lar. E aí entope tudo, ferra com a mobilidade urbana. Então, a ideia de fazer com que esse adensamento acontecesse próximo às vias do VLT é para que a gente possa mesmo produzir habitações que não tenham garagem ou tenham menos unidades com garagem e que possa potencializar o uso desse serviço. Ao mesmo tempo em que se produz um tipo de habitação que hoje não existe na cidade e diminui esse êxodo, né? Então, eu só vou voltar rapidinho, Nelson, para colocar o que eu gostaria que a Prefeitura se esforçasse para fazer. Eu não tenho dúvidas que os empresários que vão comprar esse direito e vão construir em algum outro lugar da cidade, eles sabem muito bem o que fazer. Eu estou me colocando ao contrário, daquele que tem um imóvel antigo, fez a construção, preservou e tem o direito de vender esse potencial. Esse empresário ou esse dono de imóvel não está conseguindo aprovar esse direito de venda. Esse é o problema que eu estou levantando aqui para vocês. Na verdade, não é que ele não aprova, ele não tem quem compre. Porque nos terrenos já permite construir muito. Se a gente tivesse... Eu não estou falando em mercado, de ter comprador certo ou não. Eu fiz uma obra, eu preservei o imóvel e tal. Pela lei, eu tenho o direito de. Se eu não tenho comprador, é outro problema, mas eu tenho direito, e ele não consegue ter o direito de negociar isso. E é isso que nós temos que... Eu entendi errado, agora eu entendi perfeitamente. Nós temos que desenrolar essa parte. Na verdade, você não está falando se tem comprador, você está falando que ele não consegue chegar no fim do processo e ter a certidão que permita ele vender. Exato. Se depois não vai ter comprador ou não, é mercado, tudo bem. Isso que eu gostaria que vocês se debruçassem para dar Concordo plenamente com o colega e eu acho que tem que ser objeto do nosso estudo, sim. Facilitar esse trâmite, tornar mais clara, né? Porque aí você incentiva as pessoas a fazerem esse tipo de obra no centro, que é o que nós queremos, preservar os imóveis e tal. E está desestimulando. Marina, vamos botar atenção nisso, vamos entender como é que é esse trâmite. Seria interessante se a gente tivesse Marina Morena. maiores informações sobre esse processo, o que travou, em que momento, né, que ele não foi adiante. Nos últimos 4 anos, lá na seção onde eu trabalho, que é que emite as certidões, passou acho, por a gente dois pedidos só, nos últimos 4 anos. Então, assim, tem que verificar. Uma das razões que a gente acredita é que o secretário já falou. Então, assim, eu não tenho
eu já posso construir muito em todos os lugares, né? Vou vender esse potencial para onde? A gente imagina que seja isso. Agora, podem ter outras É razões isso que eu tô que a falando. gente Ele desconhece. não conseguiu chegar ao finalmente, ou seja, eu tenho potencial, não tem quem compre. Paciência. Mas aí, de novo, Se eu vou tiver o reiterar. número do processo, alguma outra informação, a gente pode tentar Manda- investigar Peça o que aconteceu. para essa pessoa aí conversar com a gente, que faz parte das nossas obrigações dar essa atenção. Ok, obrigado.